Olá, meu nome é Lucas de Oliveira, eu sou estudante do curso de Engenharia Física na Universidade Federal de Viçosa, atualmente estagiário no AgroMaker Lab, que é um laboratório de prototipagem dentro do Tecnopark, e eu estou aqui para apresentar o projeto Tecnobot, que é um projeto de extensão, né? O tema do meu trabalho é robótica educacional com um projeto de ensino e extensão. Eu já agradeço de antemão aos envolvidos durante esse tempo de estágio, que é o Celso, né, Barcelos, a Raiane e o Pedro e o Vitor, que são meus parceiros de laboratório. Muito bem, esse é um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Viçosa, né, juntamente com o Tecnopark. A gente atende cerca aproximadamente de 60 a 70 crianças e adolescentes, né, de 3 escolas públicas de Viçosa, Minas Gerais, a Escola Estadual Alice Loureiro, a Escola Estadual Santa Rita e a Escola Estadual Raul de Leone, e agora a gente está expandindo para uma escola também no Novo Silvestre. A gente, como eu disse, a gente atende alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, e esse projeto ele visa ensinar a esses alunos programação e montagem, prototipagem de projetos robóticos. Bem, eu vou começar falando para vocês que a robótica ela integra física, matemática, mecânica e computação. Quando a gente traz outras áreas, e a gente faz questão de citar nesse trabalho, é porque a gente está trabalhando com base em um pensador que é o Edgar Morin, que vai falar que as áreas não são trabalhadas, elas não são, na realidade, caixinhas isoladas entre si. Elas funcionam muito mais como se fosse uma teia, em que quando você mexe em um determinado ponto, automaticamente o outro ponto também tende a ser tocado, né, a vibrar ali. Se a gente pensar nisso como uma metáfora da teia. Esse conceito, o Edgar Morin vai chamar de complexidade, em que você não pode olhar para uma determinada área e dizer que ela tem um fim em si mesma. A robótica ela depende de conceitos da física, quando a gente vai trabalhar resistência, se o circuito está em série ou não. Depende de matemática, quando você vai trabalhar questões de quanto de distância esse robô vai andar, quantas voltas uma roda vai dar, se ele vai virar para a esquerda ou para a direita, a parte lógica e matemática, a parte de ângulos. Então a robótica por si só, ela é essa complexidade, não no sentido de difícil, mas no sentido de ser integral, que ela precisa de outras áreas, que é o que o Edgar Morin faz. Bem, é uma área estratégica para a inovação no ensino, né? A gente vive num mundo permeado por inteligências artificiais, num mundo permeado por algoritmos, e tudo isso atrai o olhar desse aluno. Ela contribui para a educação pública de qualidade à medida que faz o aluno olhar para todos esses algoritmos que estão ao nosso redor e a questionar como é que são produzidos isso. Não apenas a consumir esses algoritmos de forma passiva, mas de forma reflexiva. Ela aproxima a teoria e prática, estimulando o protagonismo discente. O que a gente faz? A gente valoriza o erro desse aluno e a gente ajuda esse aluno, a partir daquele erro, a construir uma solução. Não existe uma resposta única, não existe uma resposta pronta para um determinado problema. O que a gente faz é estimular esse aluno a construir, a superar as dificuldades que ele vem a ter durante o processo. E também a gente trazendo um outro autor aqui, que é o Antônio Novoa, que teve recentemente até aqui na universidade, que é falar sobre a parte dialógica, que é essa parte de teoria e prática. Não dá para você separar. Muitas vezes a gente chega na escola, principalmente quando se fala de escola pública, em que os alunos têm que ficar ali dentro de uma determinada sala, sentadinhos, ouvindo o que o professor fala. É uma forma em que o professor fala e o aluno anota, ele é passivo, mais passivo do que ativo no processo de aprendizagem. No curso Tecnobot, o que a gente faz a gente traz um desafio, a gente deixa o aluno encarar esse desafio, e a função do professor ali é auxiliar, motivar esse aluno a superar aquele desafio a partir dos conhecimentos que ele tem e que podem ser desenvolvidos em sala de aula. Bem, a gente trabalha com encontros semanais, né? Guiados por uma apostila didática, feita também no laboratório. A gente faz a parte prática da montagem de circuitos e uso de componentes eletrônicos, para que todo o projeto aconteça não só dentro de sala de aula, porque a gente sabe que vários alunos não têm acesso ao computador, muitos deles chegaram sem saber ligar no computador em sala de aula. Então a gente faz uma parte, que é o Arduino IDE, utilizando o software do Arduino IDE, que precisa sim de um computador, mas para que esse aluno não se limitasse a isso, a gente também fez a utilização de uma plataforma virtual que é o Tinkercad, para que esse aluno pudesse levar para casa alguns desafios e conseguisse resolver utilizando o celular, ou se tivesse acesso ao computador na casa de alguém, por um acaso,
ele conseguisse mexer. Então, as atividades práticas tornaram os conceitos da física e da matemática tangíveis, muito mais próximas à realidade daquele aluno também. O que antes era abstrato, que eles chegam com medo para a gente dessas matérias, acabaram pegando com facilidade. Avanços significativos na aprendizagem, eu já mencionei alguns anteriormente, mas os alunos chegaram, às vezes, sem saber como utilizar o computador e hoje já ligam, já programam é, também. E é interessante ressaltar que esses alunos tiveram contato com a língua inglesa, né? A gente fala que na escola eles veem verbo to be, mas durante a programação os códigos também são em inglês. E muitos desses alunos já programam em inglês, então isso é um avanço significativo até então. Outro ponto é que esses alunos também não sabiam palavras, né, que orbitavam ali o campo da robótica, como por exemplo, o que é um algoritmo, para que um algoritmo funciona, um pseudocódigo. Hoje esses alunos conseguem não só definir, como trabalhar com códigos, conceitos em inglês. Então esse é um avanço significativo que a gente teve até então, em menos de um ano de curso. Bem, essa outra parte que a gente se preocupa também é com a construção e programação de circuitos. Então, o aluno vai construir o código no computador, mas ele também vai trabalhar a habilidade de liderar, de dividir tarefas para o grupo, ver quais são os alunos que são melhor em uma determinada área e extrair deles essa capacidade. Tem alunos que são bons na parte de programação, alunos que são bons na parte de montagem, alunos que são bons na parte de gerenciar todo esse processo. Desenvolvimento do pensamento crítico. Muitos alunos podiam utilizar a inteligência artificial no início do curso e abdicaram disso, né, durante o processo, porque viram que a inteligência artificial trazia códigos muito mais complexos para soluções que eram bem mais simples. Então eles passaram a utilizar a IA não para que gerasse respostas, mas para que ajudassem eles no processo de corrigir os erros que eles cometiam. Então essa capacidade crítica, ela é muito importante porque o aluno deixou de usar a inteligência como se fosse uma bengala e passou a utilizar essa inteligência artificial como um catalisador para o seu processo de adquirir conhecimento. Aqui um resumo, né, do que eu acabei de falar e dessa parte de trabalho colaborativo e resolução de problemas. Os alunos tiveram uma capacidade muito grande de desenvolver, né, trabalhos em equipe. Isso é muito interessante. Alunos obtiveram aprendizado satisfatório, melhor articulação entre saber escolar e o mundo real, porque aquele conhecimento não ficava limitado somente na sala de aula. Os alunos chegam para a gente falando assim: eu sei como aquele semáforo funciona, eu estava cronometrando o tempo para saber se encaixava na minha programação ou não. Então, esse conhecimento crítico, né, faz desse aluno, quando ele sai da escola, um cidadão muito mais completo. É isso. Para finalizar, posso dizer que o projeto será expandido, né? Já está com expansão para uma quarta escola que é no Novo Silvestre. No mais, muito obrigado. Queria finalizar com uma frase do Pompeu, que diante das dificuldades, a gente sabe as dificuldades e das intempéries que tem o mundo da educação, o Pompeu teve dificuldades ao enfrentar a Manaus e ele falava assim que navegar é preciso.